Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo mensal de dezembro, o nosso último vídeo mensal desse ano. Um vídeo denso, um pouco longo, tá? Com muito material aqui para ser explorado, mas é uma vez por mês só que nós entramos em detalhes sobre tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Então vale a pena, pessoal, vale a pena. Quem não tiver tempo, depois eu vou dizer a minutagem de cada um dos tópicos, tá bom? Mas vamos lá, nós vamos explorar aqui um pouco sobre fatos históricos que marcaram época, né? Referentes ao dia 1º de dezembro. Vamos falar bastante sobre geopolítica e economia, depois vamos mostrar um pouco os principais indicadores como se desenvolveram no último mês e também no acumulado do ano, e depois, no final, vamos também pontilhar um pouco aqui sobre a linha geral, né, de investimento, como deveríamos nos posicionar de forma macro para surfar esse mês aqui, né? E aí, detalhes de cada carteira é com cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. Pouco menos de 3 meses após ter proclamado a independência do Brasil, Dom Pedro I foi coroado imperador do novo país em um dia como este, no ano de 1822, 1º de dezembro. Pouco depois, em março de 1824, ele já teria derrotado todos os exércitos leais a Portugal e no mesmo ano iria instituir a primeira Constituição do Brasil, que contava com o poder moderador exercido pelo imperador, que estava acima dos demais poderes legislativo, executivo e judiciário. 1º de dezembro de 1949, nasce Pablo Escobar, um dos traficantes mais poderosos do mundo, né? Pablo Emílio Escobar Gaviria, né? Nasceu em 1º de dezembro de 1949, conhecido como Pablo Escobar, em Rio Negro, na Colômbia. Ele conquistou fama mundial e tornou-se um dos homens mais ricos do mundo por conta do tráfico de cocaína aos Estados Unidos e outros países. Estima-se que no auge de sua carreira, movimentava $1 milhão por dia, e seu patrimônio era de 13 bilhões de dólares. Além disso, ele também era conhecido pelo estilo impiedoso, que usava a tática de corrupção e intimidação. Ele aplicava a política do dinheiro ou chumbo, em que juízes, policiais, políticos e outros eram obrigados a aceitar o seu dinheiro, caso contrário seriam executados, né? Em 1992, Escobar foi preso, né, entre aspas, em sua luxuosa prisão particular chamada La Catedral, para evitar que uma extradição para os Estados Unidos ocorresse. Ele dizia que preferia ser morto em Medellín do que ir para uma cela nos Estados Unidos. Contudo, após alguns escândalos sobre os luxos, regalias e negócios em sua suposta prisão, o governo colombiano determinou a transferência de Escobar para outra prisão em 22 de julho de 1992. Foi quando ele decidiu fugir, temendo uma extradição para os Estados Unidos. Depois de 15 meses de busca pelo traficante, Escobar foi encontrado pelo grupo conhecido como Search Rock, né, uma espécie de polícia especial da Colômbia. Ele foi encurralado em um telhado e morreu após ser baleado várias vezes por esses policiais. Sua morte aconteceu, olha só que coincidência, quase em 1º de dezembro também, né? No dia 2 de dezembro de 1993, em Medellín, na Colômbia, aos 44 anos. 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks é presa por negar assento a homem branco em ônibus nos Estados Unidos. Olha isso. Em um dia como este, 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira negra norte-americana, era presa por negar o seu assento a um homem branco durante uma jornada em um ônibus de transporte público no Alabama, nos Estados Unidos. Ela foi detida por não respeitar as leis locais de segregação social na cidade. A prisão de Parks, que já era envolvida em movimentos contra o racismo, resultou em um generalizado boicote dos negros ao transporte público na cidade. O ato de desobediência civil foi organizado por um jovem pastor chamado Martin Luther King Jr. O boicote ao sistema de ônibus duraria mais de um ano, e durante esse período os participantes buscaram as mais diversas alternativas ao transporte público, como andar a pé, em bicicleta, de carona, uso de carros particulares, tudo para evitar o ônibus, né? Rosa Parks entrou para a história como a mãe dos movimentos pelos direitos civis. Depois da aposentadoria, ela escreveu uma autobiografia, né? No final de sua vida, Rosa Parks passou a sofrer do mal de Alzheimer. Morreu no dia 24 de outubro de 2005, de causas naturais, aos 92 anos de idade. Olha que interessante, seu corpo foi velado no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, como uma homenagem prestada a poucos que não fizeram parte do governo americano, viu? Muito interessante. 1º de dezembro de 2018, morre George Bush pai, ex-presidente dos Estados Unidos. O político estadunidense George Herbert Walker Bush morreu no início da madrugada de 1º de dezembro de 2018, aos 94 anos, em Houston, Texas, tendo sido o 41º presidente dos Estados Unidos.
Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson em seus últimos anos de vida e teve diversos problemas de saúde. Tá? Devido ao mal de Parkinson, ele precisava de auxílio de uma cadeira de rodas. Em 2012, passou quase 2 meses internado com bronquite em hospital. Em 2014, voltou a ser hospitalizado. Em 2015, quebrou um osso do pescoço. Olha isso, após uma queda. Em 2017, foi internado por 2 vezes com pneumonia. Ficou viúvo em 17 de abril de 2018, após a morte de sua esposa Barbara Bush, com quem foi casado por 73 anos, sendo este o casamento presidencial mais duradouro da história dos Estados Unidos. Dias antes de sua morte, o ex-presidente estava sendo tratado em um hospital de Houston com sintomas de hipotensão. O político morreu em casa. Em 1º de dezembro de 1988, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi proposto e adotado por unanimidade na Cúpula Mundial dos Ministros da Saúde sobre a AIDS, celebrada em Londres, na qual estiveram presentes representantes de 140 países. Em seguida, em 1990, criou-se a Comissão Nacional de AIDS, a CONAIDS aqui no Brasil, responsável pela elaboração e coordenação dos programas de prevenção e controle da AIDS. Esse organismo é presidido pelo subsecretário de Saúde, Rodrigo Simão. Desde que a doença foi descoberta no início dos anos 80, há mais de 25 anos, até hoje, descobriu-se quase tudo sobre ela. O vírus, o modo de transmissão, seu desenvolvimento, prevenção da infecção e etc. Contudo, não foi encontrada até hoje uma cura definitiva para a doença. Bom, geopolítica. Não há como não falar de geopolítica este mês, logo depois das eleições americanas, sem ter um foco absolutamente enorme, né, nas relações de Estados Unidos com todas as outras regiões, Europa, Oriente Médio, Ásia e Brasil, que o resultado dessa eleição pode e deverá influenciar. Então vamos caminhar aqui, mas vocês verão que o foco é absolutamente relacionado com os Estados Unidos e as inter-relações com os demais. Vamos lá? Bom, então... no vídeo do mês passado, como eu falei para vocês, eu gravei lá, acho que no dia 1º de novembro, as atenções de todo mundo, né, estavam voltadas para as eleições americanas, cujo resultado poderia decretar, no caso de uma vitória de Kamala Harris, a manutenção do status global por mais 4 anos, ou, na eventual vitória de Trump, indicar uma mudança de 180 graus na agenda progressista que vem colocando em xeque não só o dólar como principal moeda no comércio internacional, como também a autossuficiência energética e mesmo a soberania nacional dos Estados Unidos. Não menos importante, uma vitória de Trump marcaria uma mudança de posicionamento no cenário internacional, atuando de forma mais ativa frente a uma série de conflitos regionais que vem tomando proporções que nos colocam cada vez mais próximos de um conflito global, com consequências, vocês sabem, né, que poderiam levar até a aniquilação de parte da civilização. Enfim, todos nós sabemos o resultado dessa eleição, tá? Trump ganhou e, como previsto, muita coisa mudou rapidamente e radicalmente desde então. Vejamos, pessoal. No Oriente Médio, o Irã deu um passo atrás e não levou a cabo o seu plano de retaliação pesada contra Israel. Israel avançou posições e intensificou suas operações no sul do Líbano. Na quarta-feira, dia 27 de novembro, um acordo de cessar-fogo foi assinado entre Hezbollah e Israel. É provável que as partes, na verdade, Israel, Líbano e Irã, né, uma vez que o Hezbollah deixou nas mãos do Líbano a negociação desse acordo de cessar-fogo, estejam aguardando a posse de Trump para a articulação de um acordo abrangente e, espera-se, também duradouro para os conflitos na região. Mas um efeito colateral desse acordo, né, de cessar-fogo que foi celebrado, aconteceu imediatamente. Os Houthis, aquele grupo rebelde armado do Iêmen que vem causando transtornos para a navegação comercial no canal de Suez, começou a bombardear o centro de Israel pesadamente nos últimos dias. Segundo eles, para defender a causa do grupo Hamas na Palestina. Ou seja, no momento em que o Hezbollah vai para o banco de reservas, os Houthis entram em campo. E quem é o técnico que trocou os jogadores no meio da partida? Adivinhe? O Irã. Sim, o Irã. O mesmo Irã que será o principal alvo da nova administração americana com Trump, que pretende restabelecer sanções que estavam vigentes até a entrada de Biden em janeiro de 2021, e retirou essas restrições ao Irã e lhes devolveu algumas centenas de bilhões de dólares, argumentando que esses recursos seriam usados principalmente para questões humanitárias. Bom, saindo do norte para o sul, Israel ainda mantém atividades militares em Gaza contra o Hamas. Ao contrário do Hezbollah, que foi representado pelo Líbano, o Hamas não delegou as negociações a nenhum Estado reconhecido e ainda mantém 101 reféns em seu poder. Sabemos lá quantos vivos e quantos mortos, né, pessoal? O que dificulta as conversas com Israel. Mas tudo indica que também aqui os Estados Unidos deverão trabalhar para obter um acordo que possibilite a estabilização dos conflitos entre Israel e palestinos. Vejamos a Europa.
Quando olhamos para o conflito entre Rússia e Ucrânia, a coisa não é menos complicada. O conflito mais recente de uma longa e centenária história entre ambos, aparentemente, se iniciou com a invasão russa em 2022, mas, na verdade, foi originado em 2014, sob a presidência de Barack Obama, quem diria, né? O presidente mais anti-americano da história dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos operaram por vários anos uma desestabilização institucional planejada na Ucrânia, que acabou resultando na piora da relação do país com a Rússia. O que vem acontecendo dessa invasão em 2022, todos nós já sabemos todos os dias através dos meios de comunicação. Mas o que nós não sabíamos até agora, e acabou vindo à tona há algumas semanas através de revelações de algumas autoridades americanas, e que não deveria nos surpreender, é que boa parte dos bilhões de dólares dos pagadores de impostos americanos direcionados para ajudar a Ucrânia nesse conflito não chegaram ao seu destino proposto. Estima-se que entre 40% e 50% do total dos recursos voltaram por baixo dos panos para o Partido Democrata e outros, pelo menos 30%, foram consumidos pela corrupção na Ucrânia. Ou seja, não mais que 20% ou 30% dos recursos, no final das contas, chegaram na ponta para a defesa ucraniana. Como eu já disse mais de uma vez nesses vídeos mensais, veja que não há mocinhos nesta guerra, nem nos Estados Unidos, nem na Ucrânia, tampouco na Rússia. Só há malfeitores de todos os lados. Milhões de pessoas morreram e seguem morrendo às custas dos bilhões de dólares sujos de sangue lavados pelos seus operadores. E falando especificamente da União Europeia nesse conflito, esta é tão culpada ou mais que a própria Rússia e os Estados Unidos. Através da OTAN, a Europa sempre recebeu pesados aportes do governo americano para sobreviver. Em seu primeiro governo, Donald Trump já havia dito às nações do bloco europeu que todos deveriam estar contribuindo para manter a OTAN e que, se isso não acontecesse, retiraria todo o financiamento americano para fins de defesa. A guerra entre Rússia e Ucrânia vem bem a calhar para a Europa, que pode justificar a necessidade de fortalecer ainda mais a OTAN. Eu comentei aqui no mês passado que Macron e Keir Starmer haviam voado às pressas para Washington para obter de Biden permissão para que a Ucrânia pudesse usar armamento de longo alcance e contra-atacar em território russo, o que foi negado em um primeiro momento. Porém, bastou Trump vencer as eleições e Biden assinou uma autorização, sei lá se ele sabe exatamente o que ele assinou, né? Mas ele assinou uma autorização para o uso dos mísseis Attack-AIM americanos e, ao mesmo tempo, em que o Reino Unido autorizou o uso de seus mísseis Storm Shadows, em inglês similares aos mísseis americanos. Na semana passada, a Europa foi além disso, deu um passo a mais. O comandante em chefe da OTAN, Mark Rutte, que é o ex-primeiro-ministro da Holanda, recém assumiu sua posição como chefe da OTAN em 1º de outubro e já declarou que a Europa deve efetuar um ataque preventivo contra a Rússia. Novamente, quem, pessoal? França e Reino Unido, né? Macron e Keir Starmer novamente correram para Biden para obter uma aprovação em conjunto ainda em dezembro, agora para fornecer à Ucrânia armamento nuclear para a defesa contra a Rússia. Lembre que Trump comenta desde o início de sua campanha presidencial que sua prioridade zero, desde o primeiro dia de governo, será negociar o fim desse conflito. Putin declarou na quinta-feira passada que acredita que com a intervenção de Trump poderão chegar a um acordo. Surpreendentemente, Zelensky, na sexta-feira da semana passada, assumiu que é possível discutir um acordo, inclusive renunciando os territórios já conquistados pela Rússia, desde que a OTAN possa proteger a Ucrânia. Porém, a Europa já deixou claro a Zelensky que não considera a entrada da Ucrânia no bloco europeu, tampouco na OTAN por enquanto. Portanto, a Europa parece ter intenção de deflagrar uma guerra de maiores proporções antes da posse de Trump para dificultar e postergar qualquer acordo de paz nesse conflito. A União Europeia vai provocar a Rússia para justificar uma operação militar. E se vocês estão se perguntando se isso faz algum sentido, eu gostaria de informá-los que a Europa e a China passam por um momento extremamente difícil em termos de crescimento real do PIB. Vejam a figura abaixo. Em 2011, Estados Unidos e Europa tinham o mesmo PIB, cerca de 15 trilhões de dólares, e a China tinha 6 trilhões de dólares, menos da metade. Este ano, depois de passados 13 anos, né? Depois de 2011, estamos em 2024, 13 anos depois, os Estados Unidos praticamente dobrou o seu PIB, agora com 29 trilhões de dólares. A Europa cresceu 25%, encontra-se com mais ou menos 19 trilhões de PIB, empatada com a China, que triplicou o seu PIB nesse mesmo período. A China, apesar das grandes dificuldades, porque passam nos últimos 2 anos, fez um belo trabalho. Os Estados Unidos, na vanguarda do desenvolvimento tecnológico e com grande alavancagem da IA, né, da inteligência artificial, também fez um trabalho excepcional. E a Europa, pessoal, na contramão da história,
discutindo como regular e limitar a influência da IA na União Europeia. Há décadas, a verdade é que a Europa não cria nada. Foca na regulamentação exagerada para se defender de tendências mundiais. Quer nadar contra a maré, né? Aposta na implementação de metas ambientais para frear o desenvolvimento global. Daí veio a Agenda 2030, que agora foi postergada para a Agenda 2045, as utopias do Fórum Econômico Mundial e por aí vai. Infelizmente, a Europa, portanto, seria a grande beneficiária de um conflito global, mesmo sendo o alvo mais óbvio da Rússia, caso isso ocorra. Mas sim, a Europa está apostando suas fichas nesse cenário. Só isso explica o que eles estão fazendo. Bom, e como os resultados das eleições americanas afetam a nós aqui no Brasil, né? Bom, se muitas coisas não mudarem aqui no Brasil, eu poderia dizer que afetarão da pior forma possível. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, poucos dias antes das eleições americanas, Lula foi informado que Kamala iria ganhar. Então, na torcida por Kamala, Lula criticou Trump afirmando que uma possível vitória do republicano representaria a volta do nazismo e fascismo em outra cara. Nós vimos o que foi o Trump no final do seu mandato fazendo aquele ataque contra o Capitólio, disse Lula. Isso foi no dia 1º de novembro, 5 dias antes das eleições. No dia 6, após o resultado das eleições, declarou, entre aspas, meus parabéns ao presidente Donald Trump pelo retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Pois é, né, Lula? O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Que roubada, hein, pessoal? A diplomacia brasileira tropeçou feio, né? Ninguém pensou em deixar as declarações iniciais aí, falando mal do Trump para depois das eleições. Vai que ele ganhasse, né? Enfim. Segundo exemplo, o Brasil faz parte do BRICS. Na verdade, não são mais 5 países, mas desde 2 de janeiro desse ano, são 9. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Como todos os membros do BRICS, o Brasil defende fortemente a criação de uma moeda comum desse bloco para reduzir sua dependência ao dólar. Neste final de semana, Trump declarou que se o BRICS levar adiante a moeda comum do bloco, os Estados Unidos aplicarão uma sobretaxa de 100% sobre os produtos exportados por todos os membros do BRICS para os Estados Unidos. Eu não me surpreenderia se na segunda-feira, né, o câmbio abrir o mês de dezembro em alta. Porque isso aqui, né, apesar de inicialmente ser uma ameaça, isso tem uma grande influência, né, no final das contas, no resultado, né, das exportações do Brasil e de todos os outros países do BRICS. Veja só, os principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos são produtos semi-acabados de ferro e aço, principalmente lingotes, que são fornecidos majoritariamente nos Estados Unidos pela Gerdau, aeronaves e suas partes da Embraer, petróleo bruto, celulose e café não torrado. Esses 5 elementos são 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Todos esses produtos juntos totalizam, em média, 20 bilhões de dólares de exportação por ano, né? Observação importante, os Estados Unidos não dependem do Brasil em nenhum desses produtos. Ele tem fontes alternativas para todos. E os Estados Unidos exportam para o Brasil cerca de 30 bilhões de dólares. Ou seja, hoje nós exportamos 20 bilhões e importamos 30 bilhões. Temos um déficit de 10 bilhões ao ano. Imagina se os Estados Unidos parar de importar esses produtos de nós, e enquanto nós não obtivermos novas fontes, onde possível, para aquilo que importamos dos Estados Unidos, passaríamos então a ter um déficit de 30 bilhões de dólares ao ano. Não é nada bom para nós. Terceiro exemplo, no conflito no Oriente Médio, o Brasil escolheu o seu lado. Defende o Hamas, o Hezbollah e o Irã contra Israel. Em contrapartida, para o novo governo americano é crucial restabelecer sanções ao Irã e apoiar integralmente Israel. Detalhe, a partir de janeiro, ao mesmo tempo em que Trump assume a presidência dos Estados Unidos, o Brasil assume a presidência do BRICS. Momentos difíceis pela frente, pessoal. Quarto exemplo, Trump tem planos para restabelecer e aumentar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. São investigadas ações de cerceamento e banimento em mídias e redes sociais que ocorreram ao longo dos últimos anos, tanto nos Estados Unidos como em outras nações. O Congresso americano deverá aprovar lei para proteger direitos de empresas e cidadãos americanos que atuem fora do país. O Brasil, assim como o Canadá, a China e a União Europeia, que deveria se chamar União das Repúblicas Socialistas Europeias, na verdade, vão exatamente no caminho contrário. Haverá muito atrito aqui e casos concretos envolvendo Brasil e Estados Unidos, que prometem muitas revelações e possíveis consequências muito negativas para o Brasil ao longo de 2025, poderão causar grandes transtornos adicionais para nós. Quinto exemplo. O plano de Trump é concentrar-se no desenvolvimento e crescimento da economia doméstica americana, o que significa incentivos ao empreendedorismo, financiamentos e cortes de impostos.
Isso deve resultar em aumento da inflação dos Estados Unidos, consequentemente juros longos por mais tempos por lá. E o dólar vai se fortalecer perante outras moedas, ruim para o real. O câmbio pode subir mais. Sexto exemplo, a contínua deterioração do nosso fiscal deixou de ser notícia somente aqui no Brasil. Bancos como JP Morgan e Morgan Stanley rebaixaram as ações do Brasil e subiram a classificação das ações argentinas. Segundo Morgan Stanley, a piora do risco fiscal do Brasil levou os analistas a mudarem a classificação de neutra para negativa, dizendo que, entre aspas, as taxas de juros precisam cair no Brasil e o mercado precisa se afastar dos riscos associados à dominância fiscal. Fecha aspas. Foram textuais, hein? O tom é pessimista, já que o banco especula que a situação do Brasil ainda pode piorar por um tempo antes de começar a melhorar. Agora vamos esquecer, a relação dos Estados Unidos sob nova direção com o Brasil e vamos falar só de questões internas por aqui. É o Brasil com ele mesmo ou o Brasil contra ele mesmo? Vejamos. Já durava semanas a expectativa do anúncio de medidas para melhorar o equilíbrio fiscal entre receitas e despesas e reduzir o nosso déficit fiscal no Brasil. Finalmente, na última quarta-feira passada, dia 27 de novembro, eis que nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, veio a público. E o resultado não foi nada bom. Antes mesmo de seu pronunciamento, notícias já davam conta de que entre as medidas estariam também isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$5.000. Bastou isso para que ainda antes do fechamento do mercado, ainda durante a tarde de quarta-feira, a Bolsa de Valores brasileira caísse bastante e o dólar passasse a subir. Para vocês terem uma ideia, quando o mercado fechou perto das 18 horas, o Ibovespa tinha caído 1,73% e o dólar na quarta-feira fechou subindo 1,80% a R$ 5,91, que já foi, nesse momento, recorde histórico da paridade dólar-real. Na quinta-feira, depois do discurso desastrado de Haddad na quarta noite, o mercado novamente viveu uma ressaca tremenda, e fechou com queda ainda mais acentuada no Ibovespa de 2,4%, e o dólar subiu mais 1,35% na quinta, fechando a R$ 5,99, sendo que durante a tarde de quinta o dólar passou dos R$6. Resumidamente, as propostas do governo vieram muito abaixo do que o mercado esperava e dos cálculos de diversas entidades. Já circulava desde a semana passada que qualquer corte inferior a 50 bilhões em 2 anos, 2025 e 2026, não teria efeito nenhum sobre o fiscal. Pois bem, o governo anunciou um corte de 70 bilhões em 2 anos, 2025 mais 2026, sendo algo como 25 a 30 bilhões de reais em 2025 e a maior parte, 40 a 45 bilhões de reais para 2026. Bem, para 2025 esse valor é pífio. Para 2026, apesar de ser um pouco maior, é questionável se realmente será implementado esse corte, pois em anos de eleição, como 2026 será, o governo gasta muito mais do que o normal. E a cereja do bolo no comunicado, como eu falei agora há pouco, foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026, que, segundo Haddad, significará uma despesa adicional de 35 bilhões por ano, essa isenção para imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Valor este questionado por analistas que calcularam no mínimo 45 a 60 bilhões de reais ao ano de custo, E que, segundo o ministro Haddad, esse custo vai ser suportado por um imposto adicional de 10% para todos os brasileiros que ganham mais de R$50.000 por mês. Bem, o anúncio de Haddad foi um desastre, misturou poucas e questionáveis medidas de contenção com promessas passadas de campanha de Lula. Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e professor da Universidade Georgetown, descreveu a apresentação de Haddad como um vídeo de campanha, em vez de um anúncio efetivo de medidas econômicas. Mas o que poderíamos nós esperar do ministro da Economia, que disse sorrindo certa vez ter estudado somente 2 meses de economia e que colou na prova para passar no seu exame na APMEC? Muitos nomes do mercado financeiro ainda tentam passar pano para Fernando Haddad, dizendo que ele está comprometido com a economia e que atua junto ao presidente Lula para convencê-lo da importância do compromisso com o equilíbrio fiscal. Eu não acredito nisso. Eu olho para os integrantes desse governo e lembro de uma máxima: me diga com quem andas e te direi quem és. Não vejo nenhuma evidência de que alguém está preocupado com o Brasil. Mesmo o presidente, que desde sempre usou a retórica de que quer acabar com a fome, não passa no teste da realidade, gente. Passamos de picanha para abóbora e agora para pé de frango, Aliás, como alguém que quer acabar com a fome, faz economia cortando verba de caminhão-pipa, deixando mais de 1 milhão de nordestinos não só com fome, mas com sede também.
E como logo em seguida tem coragem ele de aparecer em redes sociais, pessoal, mostrando, exibindo sua nova cascata artificial na Granja do Torto. Como pode isso, né? Como alguém vai acreditar que existe qualquer preocupação com necessidades básicas dos cidadãos mais necessitados? É impossível. A grande verdade é que governos de esquerda se preocupam sim com os pobres. Eles precisam cada vez de mais pobres para ter condições de continuar a governar. É só isso. Para terminar, eu quero comentar um último evento que ocorreu na quinta-feira à noite, semana passada, no mesmo dia em que o Haddad fez o anúncio dos detalhes do plano de contenção do governo. Foi um encontro de Galípolo com empresários, patrocinado pelo Grupo Esfera Brasil, o mesmo Grupo Esfera que patrocina encontros de autoridades dos 3 poderes da República e empresários para discutir o Brasil, mas frequentemente com reuniões fora do Brasil. Esse grupo é patrocinado por João Dória, que recentemente pediu desculpas ao presidente Lula por provocações feitas contra ele na época em que esteve detido em Curitiba, quando disse que a prisão de Lula, entre aspas, lavou a alma dos brasileiros. Enfim, que bom que Dória está agora com a consciência tranquila, não é mesmo? Bem, o encontro com Galípolo contou com cerca de 50 empresários, entre os quais Rubens Ometo, da Cruzano, André Esteves, do Banco BTG e Joesley Batista, da JBS, todos de alguma forma apoiadores do atual governo. Mas o ambiente não estava bom, não. Ao lado de Esteves e Joesley, ambos sérios e aparentando bastante preocupação, Ometo criticou a política econômica do governo Lula e declarou que o país está ferrado. Neste encontro com Galípolo, este ainda elogiou Haddad e disse que não há bala de prata para o fiscal e que o Banco Central seguirá firme perseguindo a meta de inflação de 3%. Por todo o descaso do atual governo para com a economia, para com a população, pelo desequilíbrio e desvio de finalidade dos poderes, nós temos um cenário onde o Brasil parece, ao meu ver, impotente e incapaz de solucionar seus próprios problemas internos. Quem dirá então da nossa capacidade de, como nação, entendermos, nos prepararmos e nos posicionarmos frente aos inúmeros desafios geopolíticos, sociais e econômicos de um mundo em ebulição? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Tá? Eu só tenho as perguntas, pessoal. Mas a minha convicção, por tudo o que relatei aqui, é que devemos sofrer bastante ao longo, pelo menos, da primeira metade de 2025. Não consigo ver um cenário otimista a curto prazo. Pois bem, vamos agora dar uma olhada nos principais indicadores, como eles se desenvolveram no mês de novembro e também no acumulado de 2024. Começando pelo Ibovespa. O Ibovespa fechou o mês de novembro com queda de 1,97%. No acumulado de janeiro até o final de novembro, 11 meses, o Ibovespa caiu 2,02%. Vejam que, até o fechamento de outubro, estávamos praticamente no 0 a 0, Novembro caiu quase 2% e o acumulado do ano tem queda de 2%. Quando vemos o comportamento da Bolsa Americana, podemos notar que novembro fechou em alta de 5,56%, magnífico, hein? E a alta no ano, acumulado de 11 meses, de janeiro até o final de novembro, está em mais 32,5%. De vento em popa a Bolsa Americana, pessoal. Quando olhamos a Europa, foi negativa em 0,5% durante o mês de novembro e no acumulado do ano está perto de 10% positivo. Bastante mais tímida que a Bolsa Americana, até porque a Europa tem outros problemas, tem uma recessão um pouco mais forte, tem uma inflação bastante persistente e eu acho que a economia está perdendo força, está num momento bastante delicado. China caiu 0,42% no mês de novembro e no ano está acumulado em 14%. Lembrando, como comentei no mês passado, praticamente toda a alta de China no ano veio do período de outubro até meados de novembro, quando foram anunciadas medidas de incentivo para tentar reativar a economia, que em parte decepcionaram, Houve até um recuo um pouco do índice da bolsa chinesa, mas mesmo assim o acumulado do ano está bastante bem, com quase 14%. Ouro caiu 3% no mês de novembro, depois de uma alta interessante no mês de outubro, porém no acumulado do ano persiste muito bem, vai indo muito bem, com quase 30% de aumento, 29,63%. E aqui, gente, o ouro é o seguro, é uma reserva de valor e também é o seguro quando todo mundo tem medo que algo pior venha a acontecer. Eu digo uma coisa para vocês, isso é muito interessante. Na última semana, acho que nas últimas 2 semanas, houve um aumento interessante, uma recuperação de boa parte do negativo, que estava em quase 7% até o meio do mês de novembro para o ouro. E essa recuperação nessas últimas 2 semanas veio exatamente depois que a Rússia soltou aquele novo míssil que ele viaja a 13 mil km por hora, que carrega múltiplas ogivas, e fez uma demonstração soltando um desses lá na Ucrânia, sem ogivas nucleares, mas mostrando um poderio ainda incomparável e muito acima do que os próprios Estados Unidos têm como armamento nesse instante, em termos de míssil, em termos de velocidade também falando. Então veja como o ouro reagiu positivamente quando aumentou a ameaça de uma arma com bastante poder de aniquilação, O petróleo Brent, eu não trouxe aqui o WTI, porque o Brent está representando bem a classe, aqui não houve grande diferença entre os dois. O petróleo Brent, que é o petróleo
na Bolsa de Londres, ele caiu 3% no mês de novembro e acumula uma perda de quase 10% no ano. O petróleo aqui, quando você olha para ele, ele não reflete muito medo de que haverá, pelo menos até esse momento, tá? Falta de petróleo caso haja uma guerra, né? Então, é interessante ver que o petróleo está bastante bem comportado, tá mantendo aí faixa de 68, 70, 72, 75 dólares na média aí, né, nos últimos tempos. Então, aqui é um indicador que mostra uma série, assim, um certo conforto quando a gente pensa nos possíveis conflitos mundiais aí, né? O dólar subiu 3,22% no mês de novembro. Mais da metade disso só da quarta-feira em diante, quando a Haddad abriu a boca para falar sobre o plano de despesas do governo. No acumulado do ano também subiu muito, 24,4%. Olha isso, gente, muito alto, né? O dólar, 6,05. Aliás, 6,05, um pouco antes do fechamento do mercado. Fechou a 5,99. Bitcoin, olha que loucura, subiu 38% em novembro e acumulado no ano 141, quase 142%. Perspectiva para o Bitcoin é boa. Os Estados Unidos pretendem fazer uma série de desregulações para as moedas, para as criptomoedas. Os Estados Unidos recentemente divulgou que possivelmente fará uma reserva do Tesouro Americano em Bitcoins, coisa que também tem sido dita por outros países do mundo. E é um momento bom para o Bitcoin. As expectativas são, pelos especialistas em Bitcoin, pelos especialistas em criptomoeda, que durante o ano que vem, 2025, ele possa até dobrar de valor, tá? E pode chegar a aumentar mais 100% ao longo de 2025, chegando perto de 200 mil dólares a unidade. Tesouro americano, veja que o Tesouro americano recuou, né, a taxa que ele está pagando, o Tesouro de 10 anos americano. Está pagando aí cerca de 4,2%, né, no fechamento de novembro ao ano, né? Foi uma queda de 2,5% em relação ao que estava pagando no fechamento de outubro. No acumulado do ano de janeiro a novembro, os juros do Tesouro Americano de 10 anos está em 4,19%, que representa uma queda nesses 11 meses em um pouco mais de 0,5%. Lentamente, mas vem reduzindo a taxa de juros do título americano do Treasury de 10 anos. Ao contrário disso, os nossos títulos do Tesouro aqui brasileiros de 10 anos fecharam sexta-feira pagando cerca de 13,5% ao ano de rendimento. Olha que absurdo. Só em um mês a taxa do título brasileiro de 10 anos subiu fortemente. Se você olhar esse gráfico aqui, você vai ver que praticamente principalmente a grande parte da alta no mês de novembro, ocorreu aí na última semana de novembro, né? Você pode ver no primeiro gráfico da esquerda que toda a alta foi praticamente na última semana de novembro. E, olhando no acumulado do ano, de janeiro a novembro, os rendimentos do título de 10 anos, que estão pagando aí perto de 3,5%, já subiram 23% desde janeiro. Quando esses juros dos títulos de 10 anos sobem, automaticamente, né, com um efeito reverso na marcação a mercado, o valor presente dos títulos públicos cai. Portanto, quem tem investimentos em títulos do Tesouro pré-fixados ou indexados à inflação, que são muito bons, principalmente com as taxas que estão pagando agora, quem vê o valor presente dos títulos com a marcação ao mercado fica desesperado, tá? Mas veja, não faz sentido você vender porque ele caiu para comprar um título que está pagando mais agora. Porque todo dia na marcação ao mercado faz com que o seu título esteja valendo menos, porque o seu título que você comprou lá atrás está pagando essa taxa aqui para você. Então fica quietinho com o seu título e leva até o vencimento ou até um momento onde a situação de mercado melhore, as taxas de juros futuras caiam, você possa eventualmente vendê-lo antes do vencimento com ganho. Não é o caso agora. Incentivos nos Estados Unidos podem favorecer a economia com mais inflação e juros por lá. Dólar ficará mais forte. Por aqui, câmbio será pressionado. Como resultado, a inflação no Brasil vai subir. Sem melhorias no fiscal, nossos juros ficarão altos por mais tempo. Selic a 12, 13, 14%, já se fala em 14%. Renda variável poderá andar de lado ou mesmo cair antes disso. Nesse cenário, renda fixa deve representar, além de segurança, rendimentos interessantes para esse cenário. Podemos até considerar que os níveis atuais de rentabilidade de títulos pré-fixados fecharam na sexta-feira rendendo 14,02% ao ano os títulos pré-fixados do Tesouro com vencimento em 2027. Tá? Isso significa entregar praticamente 12% líquido ao ano. E para os indexados à inflação, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2029, os rendimentos são de inflação IPCA mais 7,17% ao ano no fechamento de sexta-feira. Esses rendimentos, tanto do pré-fixado como os dos indexados à inflação, são bastante interessantes para montar uma posição agora, creio eu, e carregar até o vencimento nesses prazos mais curtos, 2027, 2029, ou mesmo, quem sabe, se em algum momento até o vencimento, antes disso, as taxas de juros recuarem e a marcação ao mercado desses títulos oferecerem uma boa condição para a venda com um bom resultado,
pode-se pensar em sair desses títulos antes do seu vencimento. Ou seja, mesmo esse cenário pouco animador, pessoal, que nós temos à frente, ele oferece boas oportunidades, tá? Nós temos que nos beneficiar das características das diferentes fases do ciclo econômico. Particularmente na renda fixa, eu acredito que já é um bom momento, então, para a gente começar a manter, apesar de manter a maior parte, né, na renda fixa pós-fixado, eu acho que já é um bom momento para montar essas posições, principalmente no pré-fixado, tá? Fundos imobiliários, pessoal, é incrível. Fundos imobiliários que deveriam ser menos voláteis que ações, eles têm passado por uma situação bastante pitoresca, tá? As cotas dos fundos estão caindo bastante, tá? O motivo, principalmente, é porque quase 80% dos investidores em fundos imobiliários são pessoa física, a sua grande maioria com experiência de curto prazo em fundos imobiliários, principalmente de 2017 para cá, onde pela primeira vez, somente agora, estamos pegando uma época de altas taxas de juros, tá? E que prejudica o valor das cotas desses fundos. E aí esse pessoal, né, um pouco inexperiente, um pouco assustado, acaba vendendo as suas cotas com prejuízo, dizendo o seguinte: poxa, eu não vou continuar perdendo aqui, eu vou levar lá pro pós-fixado e vou ganhar quase 1% ao mês. É verdade. Se eu comparar com LCIs e LCAs, pode ser sim, tá? Porque LCIs e LCAs não têm impostos, mas apesar de eu ganhar quase 1% ou até 1% mesmo, eu não vou ter liquidez, né? LCI e LCA tem liquidez limitada, pelo menos 9 ou 12 meses. Se eu comparar então com outros instrumentos de renda fixa pós-fixados que não são isentos de imposto, aí não vale a pena mesmo, tá? No final das contas, o que o pessoal está fazendo é o seguinte: eles estão jogando fora, né, as suas cotas a um valor mais baixo do que vale, aí com 10, 15% de prejuízo, para abraçar algo que eles não terão melhor na renda fixa. O importante é considerar fundos imobiliários como um gerador de renda. É como você ter um imóvel que está te pagando um bom aluguel, mas que momentaneamente está com seu valor depreciado. Você não vai vender o seu imóvel por causa disso. Você tem que carregá-lo até o momento que o mercado te dá condições para que ele volte a valer o que ele valia, né? No caso das ações, apesar das ações estarem baratas sim, eu acho que ainda há espaço para cair um pouco mais, tá? Não é para vender ações não, tá? Principalmente quem tem ações boas, empresas bastante boas que oferecem bons dividendos e são mais resistentes. Você não deve vender as suas ações com prejuízo, você deve mantê-las e aguardar um momento onde o mercado vai voltar e vai propiciar ganhos, tá, das cotas. Portanto, eu acho que não é um momento para aumentar a posição de ações, mas também não acho que é um momento para se desfazer delas não, tá? Apenas não compre mais nesse momento. Essa é a minha posição. Acho que haverá logo um momento melhor para isso. Bem, o que mais eu posso dizer para vocês? Eu acho que é um momento bastante crítico para o Brasil. Como eu disse, ainda fixa pós-predominante, mas já é um bom momento para montar pré-fixado e indexado à inflação. Segure as suas ações boas e não venda seus fundos imobiliários se eles estiverem fazendo água, na medida que eles ainda estão pagando um bom dividendo, tá? A questão é bastante delicada, mas a gente tem que ter uma carteira bem diversificada, com bons produtos, para passar por esses momentos, né? Daqui a pouco os juros começam a cair e nós vamos ter um momento de reversão nessa situação negativa que temos agora, tá? Detalhes, né, de como preparar a sua carteira, o que você deve ter, o que você deve vender, o que você deve comprar, eu não vou falar aqui, é que eu estou dando só linhas gerais vamos dizer assim, da direção mestre que nós devemos adotar nesse momento dos investimentos. Detalhes do que fazer, nós vamos conversar individualmente com cada um de vocês, né, no momento que eu fizer os relatórios de performance mensal e houverem recomendações para serem discutidas novamente com cada um de vocês. E, como eu sempre digo, cada um de vocês é um investidor único com necessidades, objetivos, situações particulares. E assim, nós vamos continuar tratando, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, elucidador de uma série de questões, tá? Me coloco aqui ao inteiro dispor para esclarecer qualquer dúvida que ficou, tá? E, em breve, na próxima semana, eu vou começar a falar com vocês sobre a performance das carteiras. Desejo um grande abraço aí para todos vocês, um bom final de domingo e que seja um dezembro melhor do que foi em novembro, tá? De maneira que a gente possa chegar no final desse ano um pouco mais felizes para passar um Natal bem legal com a nossa família. Um abraço a todos aí, até mais.